E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer mais uma videoaula, tá bem? Curte o canal lá, viaja nessa história. A nossa aula de hoje é sobre a origem do universo, da vida e do ser humano. Pra gente começar, a gente tem que falar primeiro que a história é a ciência que estuda o ser humano no tempo. Nós temos que falar de origem do universo e de origem da vida, porque não tem como explicar a origem do ser humano sem tu primeiro explicares o ambiente onde ele está e a vida que existe no ser humano, não é mesmo? Então, quando a gente trabalha com a história, nós vamos trabalhar um pouquinho também com a biologia, tá bem? Bom, o que nós sabemos? Sabemos que existem duas hipóteses, tá? Dentro da ideia de como é que o universo foi criado. Existe uma tendência a uma explicação criacionista, que é baseada na ideia de que um ser divino criou o mundo, a vida e os seres humanos, não importa em qual religião, não importa se a gente está falando da religião católica, se a gente está falando das religiões nórdicas, se a gente está falando da mitologia grega, se a gente está falando da mitologia celta, da mitologia asteca. Toda vez que tu tens uma divindade que dá vida e cria o mundo, a gente está falando de criacionismo, tá bem? E a hipótese científica, tá? A teoria científica é o evolucionismo e a teoria do Big Bang. O Big Bang se encaixa ao evolucionismo e o Big Bang explica como é que surge o universo e depois o evolucionismo vai mostrando como é que vai surgir a vida na Terra e assim por diante até chegar nos animais que nós temos, na biodiversidade que nós temos hoje, né? Aqui, pessoal, não dá para ler, tá? Nós ainda estamos melhorando os nossos equipamentos, mas eu vou disponibilizar na descrição do vídeo um link com PDF que vocês vão poder ter acesso a todo o material, tá bem? Que aí fica melhor de ler e até acompanhar a videoaula. Bom, na teoria evolucionista nós temos alguns pensadores também que se destacam, Charles Darwin e o pensador chamado de Lamarck. Bom, vamos olhar primeiro o Big Bang. O Big Bang, como a própria palavra, o nome diz, né, é uma grande explosão. Então, como é que tu explica a origem do universo? Ela é explicado que existe uma pressão muito grande em algo, que aí eles não conseguem explicar direito o que é esse algo, né? E essa pressão faz com que exista uma explosão, tá bem? Que essa explosão ocorreu há 13,7 bilhões de anos, ou que a gente normalmente arredonda para 14 bilhões de anos atrás, tá bem? Essa explosão deu origem a várias partículas, a nebulosas, que vão se formando. Aqui diz formação de átomos, formação de núcleos, formação das primeiras estrelas, sua luz libera alguns elétrons, aqui há 300 milhões de anos, 1 bilhão de anos atrás, tu tens a formação das galáxias. Então, o que a gente sabe, né? Nós sabemos que, por experimentos científicos, que existiu essa explosão. Tu tens ondas que vão mostrar no universo o ruído de fundo dessa explosão. Tu tens ondas de calor também, que vão poder ser vistas a partir de experimentos científicos. Então nós sabemos que algo explodiu, não temos bem definido ainda o que explodiu, tá bem? Essa é a origem da Terra, do universo, tá bem? E quando a gente fala da forma como as espécies vão surgir, vão se desenvolver, a gente fala da teoria evolucionista com os nossos dois principais pensadores, o Darwin e o Lamarck. Tá bem? O que a gente sabe do Darwin e do Lamarck? Bom, nós sabemos que o Lamarck, ele traz a proposta, tá bem? De que a evolução ocorre a partir do meio que cria necessidades e induzem a mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Então, o meio cria uma necessidade e induz a essa mudança, é isso que ele está falando, tá bem?
As novas características, elas vão ser apresentadas pelo uso e desuso. Daí que a teoria do Lamarck é chamada de teoria do uso e desuso. Por quê? Porque ele acredita que algo, algum órgão ou alguma parte do corpo que seja muito utilizada, ela vai se desenvolver. E o que é pouco utilizado vai se atrofiar ao longo das gerações e das necessidades que esse ambiente impõe, né? As características para o Lamarck, elas são adquiridas e são transmitidas aos descendentes, tá bem? Para o Darwin já é a teoria da seleção natural, que nós chamamos, tá bem? O meio, então o ambiente, exerce uma seleção dos melhores adaptados às mudanças que o ambiente vai ter. E dessas mudanças, quem sobrevive, reproduz e passa os seus genes. Tá bem? Então, o que está dizendo aqui? Que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para esse ambiente. No seio da população, certos indivíduos apresentam características que lhe conferem uma melhor adaptação e outros não. Então, alguns vão morrer por não estarem adaptados, outros vão poder propagar os seus genes porque estão melhores adaptados ao meio. Tá bem? Os mais aptos, então, vivem mais tempo e aí vão poder reproduzir e passar esses genes. Bom, aqui está o exemplo que é o exemplo mais convencional de se mostrar a teoria do Lamarck e a teoria do Darwin. Ó, a necessidade de alcançar as folhas mais altas faz com que as girafas adquiram ao longo das gerações um pescoço mais comprido, né? Já que elas estão exercitando esse pescoço. Então a necessidade do meio vai modificando, induz o indivíduo a modificar, tá bem? E o indivíduo passa essas mudanças para as outras gerações. Pro Darwin, não. Pro Darwin, o que tu tens? Tu tens uma variedade de espécimes, né? E os indivíduos que têm o pescoço mais longo conseguem melhor comer, né? Conseguem alcançar as folhas mais verdes, mais altas, e aí tem uma alimentação melhor. Tendo essa alimentação melhor, vai conseguir chegar até a idade de reproduzir, vai conseguir fugir de um animal, de um predador, né? E vai passar esses genes de pescoços compridos, né? Já que os outros, que vão também existir na sua espécie, vão desaparecer ao longo das gerações, porque vão ser caça, mais fácil por estarem mais fracos, ou então não vão chegar à idade para reproduzir por causa da escassez de comida, tá bem? Bom, ainda falando desses dois tipos de teoria de como é que funciona a evolução das espécies, nós temos o okapi. O okapi, ele é um parente da girafa e vocês podem ver que ele tem o pescoço curto, tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que devido a uma mudança geológica no território africano, houve uma ruptura, tá? E uma mudança climática a partir dessa mudança geológica. E aí uma parte da África que tinha florestas úmidas se tornou savana. Isso também vai criar o bipedismo humano, vai ser um dos fatores que vai possibilitar o bipedismo humano, mas também vai selecionar essas espécies. O okapi é um tipo de animal que existe hoje, que é parente da girafa, ou seja, algumas girafas em determinada época devem ter se parecido com ele, tá bem? Só que essa savanização, ou seja, esse momento onde tem uma escassez de árvores, né? E tu vai ter de tanto em tanto uma árvore alta, é que vai produzir a mudança no ambiente que vai gerar o que a gente conhece hoje por girafa, tá bem? É só para vocês saberem, ó, que é uma curiosidade, não é mesmo? Bom, aqui nós temos ainda como mostra a evolução humana. Esse link que eu vou apresentar aqui, caso seja ruim de ver, também vai estar na descrição o linkzinho para vocês poderem ver, tá bem? Bom, o que a gente sabe? Normalmente a evolução humana é pensada assim, ó, né? Como se fosse uma estradinha e tivesse um macaquinho e que gera gente. Só que não é assim que ocorre.
Na realidade, tu tem uma árvore filogênica, tá? Tu tem vários descendentes, tu tem vários espécimes que pararam, ó, não vai ter descendentes, até chegar na espécie humana, tá bem? Então são vários Homo sapiens, nós não temos aquela ideia de que a evolução segue uma linha apenas, tá bem? Bom, aqui ó, eu trouxe também a título de curiosidade, tá bem? Os bajaus, que são os primeiros humanos geneticamente adaptados para mergulhar. O que acontece? A mudança no ambiente, ou a escassez de comida, ou a melhor adaptação para se conseguir comida, ela ocorre sempre em populações isoladas. Atualmente é muito difícil que a gente veja uma escala de mutação ou de algum tipo de evolução na espécie humana, porque nós estamos globalizados, né? Nós nos misturamos e aí as mudanças genéticas elas começam a ter variações, mas vai existir sempre a ideia de que o gene dominante vai dominar nos seres, né? Quando tem populações isoladas, esses genes recessivos ou pequenas mutações, elas aparecem de forma mais visível, né? E é o que aconteceu com os bajaus. Eles são uma tribo, eles vão ser conhecidos como nômades do mar, tá bem? E eles vão viver da pesca, e eles mergulham para pegar polvos e alguns crustáceos. E aí, de tanto mergulhar, eles conseguiram uma adaptação, que é o baço deles é maior do que o nosso e faz com que eles aguentem cerca de 13 minutos embaixo d'água, né? Sendo que nós não conseguimos aguentar muito mais do que 3, 4, né, minutos, uma pessoa normal. A frequência cardíaca deles diminui, os vasos sanguíneos se comprimem, o baço se contrai, né? Essas são as reações que eles têm. Então, sendo uma tribo isolada, que vai conseguir apresentar essa característica entre os seus indivíduos, a gente tem aí uma possibilidade que, quem sabe, se ela continuasse isolada por alguns milhares de anos ou até 1 milhão de anos, nós poderíamos ver aí um ser humano adaptado ao mar, ou uma migração dessa espécie que era humana terrestre para o mar. Atualmente não, eles são da espécie humana, eles não são uma evolução, eles não são uma outra espécie, né? Mas eles têm uma adaptação ao mar que nós ainda não temos, o resto da população, né? Pode ser que, ao se misturar com o pessoal do continente, eles são de uma ilha, né, suma essa adaptação. Ou ainda que, isolados da forma que estão, se permanecerem muitos milhares de anos isolados, aí nós vamos ter a capacidade de uma espécie aquática humana, né? É uma possibilidade, é assim que a evolução funciona. Tá bem? Aqui também existe um gene raro que vai explicar os cabelos loiros em nativos da Polinésia, tá bem? Se acreditava que os nativos das Ilhas Salomão, que fica no Pacífico Sul, eram loiros porque existia uma miscigenação com povos de origem nórdica que tivessem passado por ali, né? Ou descendentes de europeus que tivessem passado por ali. Só que se fez uma busca genética, uma pesquisa genética, e se descobriu que não, que a mutação que torna os cabelos deles loiros é uma mutação específica daquela ilha, é autóctone dali, né? Não veio de outro lugar. E aí, como é que são os cabelos loiros deles? São assim, ó, são negros com cabelos loiros naturais, né? Então aí nós temos, é assim que funciona a evolução, tá bem? Nas próximas aulas a gente vai ver sobre a pré-história e sobre quais são as espécies de hominídeos que existiram. Ok, gente? Beijão, muito obrigada!